Todos nós podemos estar familiarizados com a irritação que surge quando algo não acontece como desejamos. Sentimos nossos batimentos cardíacos aumentando e nossos músculos ficando tensos. Nossas frustrações chegam ao ponto de tremer fisicamente e sentimos que estamos prestes a explodir. E assim, quando as barreiras da nossa autorrestrição rompem, a nossa raiva liberta-se como uma inundação, destruindo tudo no seu caminho. Nos sentimos aliviados depois disso. Afinal, expressamos nossa raiva, o que é considerado a melhor forma de administrá-la, certo? Embora possamos sentir consolo depois de liberar a raiva, a ciência mostra que esse método não é uma boa maneira de lidar com ela. Além disso, desabafar a raiva pode até piorar as coisas, pois pode levar a um comportamento do qual nos arrependeremos mais tarde. Celebramos e até glamorizamos a raiva como sociedade. Basta olhar para filmes e séries de televisão onde os protagonistas recorrem à raiva como algo heróico. Mulheres fortes e homens masculinos respondem com raiva, e a violência é um meio de lidar com o inimigo. A raiva tornou-se até um sinal de virtude, como retrata a atual cultura de indignação, gritar com raiva ou como você ousa. Em um microfone é o que significa melhorar o mundo. Vemos a raiva como um sinal de força, uma força transformacional para conseguir o que queremos e uma forma legítima e eficaz de expressar descontentamento. Muitas vezes consideramos a expressão da raiva terapêutica, como se, ao deixá-la sair, estivéssemos liberando o vapor de uma máquina a vapor. E assim, muitas vezes nos entregamos a desabafar a raiva de várias maneiras, à medida que celebramos e valorizamos a raiva pela sua utilidade. Mas devemos acreditar no hype? Este vídeo mostra por que não devemos desabafar a raiva e por que é melhor prevenir e reduzir completamente essa emoção. Era uma vez um demônio que visitou um templo budista. Era uma criatura assustadora agitando-se na sala de meditação. Os monges ficaram aterrorizados e reagiram com medo e raiva, tentando afugentar o demônio gritando e repreendendo-o. No entanto, cada vez que os monges demonstravam hostilidade e agressão, o demônio ficava maior e mais assustador. Quando o monge-chefe voltou de uma viagem e viu o demônio, ele adotou uma abordagem diferente. Em vez de reagir com medo ou raiva, ele cumprimentou o convidado indesejado com calma e compaixão. Os outros monges ficaram surpresos quando o demônio começou a encolher, quando o monge-chefe o dominou com bondade. Eventualmente, encolheu tanto que desapareceu completamente. Na psicologia Carl Jung, sempre enfatizou que devemos controlar nossas emoções para não prejudicar nossas vidas. A abordagem budista para lidar com a raiva pode parecer incomum do ponto de vista cultural que considera que a resposta apropriada à raiva é o mais raiva. Mas do ponto de vista budista, apenas jogamos mais lenha na fogueira respondendo à raiva com raiva. Os budistas consideram a raiva um obstáculo para alcançar a iluminação, categorizada como uma forma de má vontade. O Buda desaprovava a raiva por uma razão, é uma emoção destrutiva que leva ao sofrimento. Quando estamos com raiva, muitas vezes fazemos coisas das quais nos arrependemos mais tarde, pois a gravidade dessa emoção obscurece nosso julgamento. Isso distorce a realidade. Assim, agimos, muitas vezes de forma destrutiva e com uma visão distorcida. Consequentemente, o Buda considerava a raiva uma grande mancha na personalidade. O filósofo estoico Sêneca, o jovem, expressou opiniões semelhantes em seu livro Of Anger. Ele considerava a raiva uma loucura temporária o que poderia levar a ações prejudiciais, e seria muito melhor evitarmos sua excitação. Ele criticou a ideia de raiva útil de Aristóteles. Sêneca acreditava que a raiva nunca é útil e não há cenário em que o uso da raiva possa levar a melhores resultados do que o uso da razão. Mesmo no campo de batalha, a raiva faz mais mal do que bem. Do ponto de vista estoico, a raiva não está enraizada na razão, pois uma pessoa razoável entende que não há motivo para ficar com raiva. Portanto, um estoico praticado raramente chega ao ponto de despertar a raiva, pois isso significaria que ele traiu a razão. Em suma, uma explosão de raiva pode causar danos irreparáveis. Consequentemente, percebemos que, quando frequentemente temos acessos de raiva, começamos a perder amigos, nossos entes queridos podem não estar mais tão felizes conosco e as pessoas geralmente começam a nos evitar. Desabafar, portanto, pode nos dar uma sensação de alívio, mas também tem um preço.
Mesmo assim, suponhamos que não pagamos o custo de ferir outras pessoas e destruir relacionamentos. Desabafar a raiva ainda é uma boa ideia? Talvez num ambiente controlado, como ato terapêutico para eliminar emoções negativas e agressões reprimidas. O Buda não percebeu que uma explosão boa e de raiva é catártica e nos faz sentir melhor? O monge budista Ajahn Sona afirma que a raiva é uma forma de atenção imprudente à falha. A raiz dessa emoção é a aversão. Simplesmente não gostamos da nossa situação. Queremos afastá-lo. Queremos que desapareça ou mesmo que seja destruído. A raiva sempre surge com um sentimento negativo e desagradável. Jung enfatiza que desabafar a raiva, mesmo com a intenção de liberá-la, também é raiva. Cito: algumas pessoas pensam, quando eu grito e bato em travesseiros e coisas assim, eu descarrego a raiva. Não, você não. Não, na verdade, você sente raiva o tempo todo, e é tão desagradável que dá vontade de gritar e bater nas coisas. Essa é a conexão entre a raiva e essas atividades. Talvez a raiva diminua depois, mas o que você acabou de fazer foi preparar-se para mais raiva. Fim da citação. Sona também argumenta que sentimos alívio depois de uma explosão de raiva porque o desconforto da raiva simplesmente não existe mais, e não porque o deixamos sair, por assim dizer. Mas por que deveríamos acreditar nesses filósofos e figuras religiosas? Bem, acontece que a pesquisa científica está alinhada com suas afirmações. À primeira vista, faria sentido que uma explosão de raiva funcionasse como uma catarse. Afinal, liberar a raiva parece uma solução prática depois que ela se acumula internamente. Frequentemente, as pessoas relatam sentir-se aliviadas após um ataque de raiva, como se tivessem retornado a um estado de equilíbrio agradável após retirar o veneno. É como ir ao banheiro, a única maneira de eliminar a pressão da excreção acumulada. Existe um termo para essa visão da raiva, a teoria da catarse. A palavra catarse vem da palavra grega catarsis, que significa limpeza ou purga. Neste contexto, refere-se a purgar a raiva e a agressão reprimidas de nossos corpos, agindo agressivamente, como quebrar talheres contra a parede em uma sala de raiva, o que levaria ao alívio ou à purificação. As origens da teoria da catarse remontam ao trabalho de Sigmund Freud, que acreditava que expressar emoções reprimidas poderia aliviar o sofrimento psicológico. Em contraste, emoções negativas não expressas podem acumular-se internamente e levar a neuroses ou distúrbios psicológicos. As ideias de Freud levaram ao modelo hidráulico da raiva, que sugere que a raiva se acumula dentro de nós como a pressão dentro de um sistema hidráulico até ser liberada. Portanto, a única maneira de reduzir a raiva é deixá-la sair. A teoria da catarse parece lógica, mas é verdade? A pesquisa científica sugere que a raiva não funciona dessa maneira. Desabafar a raiva não a reduz, pode até piorar a situação. Os experimentos de Orberger realizados na década de 1950 foram a primeira tentativa científica de testar a teoria da catarse. Durante os experimentos, os participantes receberam comentários insultuosos. Após os comentários, um grupo começou a martelar pregos durante 10 minutos. O outro grupo não. Depois, ambos os grupos tiveram a oportunidade de criticar o insultador. No final das contas, os participantes que batiam pregos eram mais hostis e agressivos do que aqueles que não o faziam. Desabafar a raiva pode parecer uma boa ideia, mas não há um pingo de evidência científica para apoiar a teoria da catarse. Fim da citação. O professor Buman também afirmou que, embora as pessoas o queiram desabafar ou quando estão com raiva, a pesquisa mostra que qualquer sentimento bom que sentimos reforça a agressão. Num artigo de investigação anterior, Buman salienta que desabafar para reduzir a raiva é como usar gasolina para apagar um incêndio. Só alimenta as chamas. Portanto, bater pregos, bater em um saco de pancadas e gritar no travesseiro depois de ser provocado provavelmente piora a raiva. O pior remédio para essa raiva é imaginar o rosto do inimigo em um travesseiro ou saco de pancadas e bater nele. No entanto, é precisamente isso que muitos psicólogos pop aconselham as pessoas a fazer. Se seguidos, tais conselhos só deixarão as pessoas mais irritadas e agressivas, escreveu Buman. Assim, as descobertas de Buman apoiam as afirmações do monge budista Ajahn Sona.
Através do que chamamos de o deixar sair a raiva, não reduzimos a raiva. Nós apenas exacerbamos isso. Então, poderíamos dizer que desabafar a raiva é a raiva que confundimos com a sua cura. Bastante irônico, não é? De acordo com a pesquisa que exploramos anteriormente, as atividades que diminuem a excitação fazem o trabalho. E penso que os budistas e os estoicos concordarão plenamente com isto. Por outro lado, é melhor evitar atividades que aumentem a excitação. Conforme mencionado neste vídeo, atenção plena, meditação, yoga, exercícios respiratórios e atividades físicas lúdicas e divertidas podem reduzir a raiva. Portanto, é preciso autocontrole e muitas vezes prática para não ceder à raiva. Mas vale a pena. Considerando as consequências destrutivas de dar vazão à raiva, que isso não ajuda a reduzi-la, muito pelo contrário, e que pode apenas adicionar lenha ao fogo, podemos querer ser cautelosos com os métodos sugeridos pela cultura popular. Portanto, respire fundo, busque seu autocontrole e mantenha a calma. Obrigado por assistir.